No início da minha carreira profissional na área do fusing, em dado momento eu tive que fazer uma escolha entre trabalhar com a garrafa de vidro ou o vidro float. E depois de algumas pesquisas eu percebi que não tinha ninguém trabalhando com a garrafa fazendo aquilo que eu estava pretendendo fazer. Daí eu vi aí uma oportunidade e também um desafio. E acredito que se você também está pretendendo iniciar na área do fusing utilizando a garrafa de vidro, em algum momento vão aparecer alguns desafios parecidos com o que eu passei. E é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar meio que um passo a passo de como superar um deles. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, aqui nós abordamos temas relacionados ao mundo do fusing. Eu sou Evandro Damasceno, especialista na transformação da garrafa de vidro. E nesse vídeo eu vou te mostrar um dos processos que a garrafa faz desde o momento em que você recolhe até o momento em que você leva ela para fazer a fusão. E isso independente se você vai estar utilizando um forno de fusão ou uma mufla. Isso não quer dizer que não exista outros processos, muito pelo contrário. A partir de um certo ponto, as etapas tomam direções diferentes dependendo da peça que você vai estar criando. Isso você vai entender no decorrer desse vídeo. Ah, Evandro, mas por que você está passando isso só agora? Cara, vamos lá. Se você já acompanha o nosso canal há algum tempo, você já deve ter visto aqui sobre tipos de vidro, materiais básicos que você vai precisar para se trabalhar com um vidro, como caneta, o cortador de garrafa, alicates, óleo lubrificante, sabe também como fazer a pigmentação, sanduíche, o ciclo de fusão, os patamares, sabe sobre as temperaturas, compatibilidade, vidros incompatíveis, o que é linha de debilitação, problemas com a desvitrificação e muito mais. Hoje aqui tem muito mais conteúdo do que muitos cursos de fusing que você encontra por aí, que diga-se de passagem você vai pagar uma nota para se criar 4 ou 5 peças e ainda sair com uma dúzia de dúvidas, sendo que depois que você terminou o curso e ainda tendo as dúvidas, você ainda vai ter que pagar consultoria para elas poderem ser sanadas. E hoje já tem pessoas criando suas próprias peças somente com um pouco conteúdo que a gente está disponibilizando aqui. Isso sem pagar absolutamente nada. Bom, enfim, vamos lá. Tudo começa com o recolhimento da garrafa. No meu caso, eu fazia isso de 4 formas. A primeira, eu mesmo saía à procura desse material nas ruas ou até mesmo na residência das pessoas. E eu fazia isso basicamente ou quando acabava o material que eu tinha no ateliê, ou quando eu precisava de um tipo específico de vidro para criar uma peça. Então eu tinha que ir atrás. A segunda forma era através dos moradores da própria comunidade. Como eu dava aula de fusing voltado à criação de acessórios, era meio que óbvio que os participantes eram conscientizados não só dos riscos de se ter um material vítreo jogado no meio ambiente, porque isso na mídia mostra quase que todos os dias. Então a gente fazia basicamente o oposto. Nós mostrávamos as vantagens de se trabalhar com esse material. Não precisava pedir para ninguém sair recolhendo garrafa no meio da rua. Porém, quando eles viam a quantidade de coisas que davam para ser feitas através da garrafa de vidro, o recolhimento era inevitável, porque eles mesmos se conscientizavam, não era eu que conscientizava eles. Então eles mesmos traziam esse material ao ateliê. A terceira forma era através de parcerias com os próprios comerciantes locais, porque tinha um momento em que as garrafas de vidro começavam a se tornar um problema para eles, porque por mais que algumas garrafas fossem retornáveis, outras não eram. Aliás, não são. E o que esses comerciantes podem fazer com um material que ocupa bastante espaço e não tem nenhuma serventia para eles? Joga fora. E é aí que está o problema. Existem algumas cidades que é proibido jogar uma grande quantidade desse material no lixo. Então, para eles era um grande alívio quando alguém assumia esse material. A quarta forma, e para me mandar as melhores, é através de ações de coleta social. Quando a gente estava realizando o projeto Vidro Maturidade e Inclusão, nós reunimos um grupo de idosos vestidos todos de branco e saímos pelas ruas do bairro atrás de garrafas de vidro. E foram com essas garrafas que eles conseguiram criar boa parte de seus trabalhos. Então, após recolhidas e separadas essas garrafas, a gente começava a fazer o processo de limpeza dela, tirando os rótulos, tampas e outros materiais que não fossem o próprio vidro, restando somente a garrafa em si. Algumas vezes ela já chegava limpa no projeto, mas quando não, a gente utilizava a própria água da chuva para limpar as garrafas mais fáceis de se tirar o rótulo, e um pequeno tanque para as mais difíceis. Então, depois de passado um tempinho na chuva,
o rótulo das garrafas ficava bem mais fácil de ser retirado, podendo até ser feito esse trabalho com as próprias mãos, sem qualquer dificuldade. Daí eu tirava o rótulo e passava um paninho somente para tirar o excesso de cola da garrafa. Depois de limpas, colocamos para secar, tomando sempre o cuidado para que o gargalo fique virado para baixo. Um detalhe bem importante é que antes mesmo de iniciar o processo de limpeza da garrafa, eu já tenho que ter em mãos o projeto que eu desejo fazer com aquele vidro. Então, tendo em mãos, eu só vou lá no meu estoque, recolho a garrafa compatível com aquele projeto e levo ela para fazer a limpeza. Então, depois de higienizada, a garrafa ia para a mesa de corte. E caso eu fosse fazer com ela somente um processo de termoformação, criando um castiçal, petisqueira, cinzeiro, fruteira, qualquer coisa que se utilizasse a forma original da garrafa, ou seja, ela inteira, ela já estava pronta ali mesmo para ir para o forno, ou colocar numa forma e depois colocar no forno para se fazer o processo de termoformação. E caso não, aí sim ela ia para a mesa de corte para ser cortada. E para isso a gente utiliza um processo de choque térmico. Então você coloca ela em cima de uma fonte de calor, nesse caso uma resistência, e começa a projetar calor somente no ponto onde você quer cortar. Após um tempo, o próprio vidro não aguenta e se parte. E nesse ponto você acabou de criar um copo usando a garrafa. Se você está pensando em alguma forma de ganhar dinheiro através da reciclagem da garrafa de vidro e ainda não tem um forno de fusão ou mufla, essa, na minha opinião, é a forma mais fácil e rápida de fazer isso. Porque se você está andando na rua e encontra uma garrafa no chão e pega ela, você não pagou nada por ela, certo? Daí você cria um copo ou taça com ela e vende por R$8. Daí basicamente você lucrou R$8. Ou você vende por 5, então você lucrou 5. Até por R$2 você lucraria bem por algo que você não pagou nada. Mas eu não venderia por R$2. Em eventos, você consegue facilmente vender um copo ou uma taça por um preço médio de R$12. Então, 6 garrafas que você encontra no meio da rua ou até mesmo no seu próprio lixo podem te render um valor aproximado de R$72, criando copo ou taça. Para algo que já está no lixo, para mim isso é um ótimo retorno. Até com um vidrinho de pimenta você consegue criar um copo bem interessante que também pode ser adquirido por comerciantes donos de bar. Ou seja, de qualquer forma, se você conseguir cortar a garrafa, você consegue lucrar com ela. Bom, mas eu não quero criar somente um copo aqui, eu quero criar uma peça e depois levar ela para ser fundida. Então, nesse caso, eu também corto o fundo da garrafa. E para fazer esse corte é feito da mesma forma. Então você vira ela e apoia o fundo no local onde você quer fazer o corte e dá o choque térmico. Com esse fundo eu consigo fazer acessórios, centros de mesa, fruteiras e muitas outras peças que não necessariamente precisam ser pigmentadas, ou até mesmo algumas peças que precisam de um vidro um pouco mais grosso. E na garrafa, a parte mais grossa do vidro se encontra no fundo. Com o corpo dela, que é a maior parte, podemos criar uma variedade muito maior de peças. E se ela é transparente, a gente pode pigmentar elas com as cores e efeitos que a gente quiser. E para isso, o que temos que fazer é cortar ela mais uma vez. E é a partir daqui que podemos desenhar os formatos de nossas peças. E isso vai da criatividade de cada pessoa. Aqui nesse caso eu vou criar uma peça retangular simples, com e sem pigmento. Então eu venho com o meu projeto, nesse caso um molde, e corto as minhas peças no formato que escolhi. Crio as linhas de debilitação com a caneta e uso o alicate de desbaste para separar o vidro. Feito isso com as duas peças, eu pigmento a transparente e assim que o pigmento secar, eu levo ela para o forno e inicio o meu ciclo de fusão, ideal para aquele tipo de vidro e peça. Depois que terminado todo o ciclo e também o resfriamento da peça, ela está pronta. Esses processos que eu falei aqui podem ser executados independente se você está utilizando um forno de fusão ou a mufla. Ah, Evandro, mas com vidro plano é muito mais fácil. Sim, realmente é muito mais fácil e é por isso que tem muito mais pessoas utilizando o vidro plano do que a própria garrafa. Em suma, esses são os processos que eu sigo desde o recolhimento até o momento em que eu vou fazer a fusão. E é claro que dependendo da peça que eu pretendo fazer com ela, a partir de um certo ponto os processos tendem a seguir caminhos diferentes, podendo também ser adicionados outros processos. Por exemplo, para se criar essas duas peças é utilizado o mesmo processo que eu citei aqui,
desde o recolhimento da garrafa até o momento em que ela vai para o forno. Porém, dentro do forno, para se criar essa pulseira, é adicionado um processo a mais. Porém, ao final de todo o processo de produção, esse anel aqui se mostra muito mais complexo de se criar e de certa forma com muito mais processos do que uma pulseira dessa daqui. Bom, em suma, você tem que recolher, separar, limpar, cortar, pigmentar, se for o caso de você criar uma peça pigmentada, e levar para o forno para se fazer a fusão. Lembrando aqui que nesse exemplo que eu citei nesse vídeo, a técnica que eu utilizei para fazer a fusão foi a técnica de sanduíche. Se você ainda não assistiu o vídeo em que eu falo dessa técnica, vou deixar aqui no card. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal. Espero que você tenha gostado de mais esse conteúdo que eu trouxe aqui para você. Se você gostou, deixe seu like aí, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E aqui na descrição do vídeo vou deixar um material em que eu explico um pouco mais a fundo sobre as questões do fusing e também sobre todos os resultados que eu colhi durante alguns anos, na qual eu ministrei curso nessa área para públicos de diferentes idades. O link vai estar aqui embaixo. Se você tem qualquer dúvida a respeito desse vídeo ou sobre o universo do fusing, é só deixar aqui no campo dos comentários que eu vou procurar tirar eles para você. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu!